Bom dia a todos. Como vão? Espero que estejam bem e com saúde. O final do ano está chegando e já é momento de pensar com bom planejamento tributário, as coisas não melhorem para 2024. Eu sou o Flávio Pérez, contador, consultor tributário da Orcose, atuo há mais de 20 anos na área. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos. Tratar desse assunto importante, que é a redução de impostos, como pagar menos impostos dentro da lei, através do planejamento tributário, tá? O que eu vou apresentar aqui, nada fiscal ou manipular resultados contábeis para pagar menos impostos, nada disso. Isso é sonegação, isso é evasão fiscal, isso é crime contra a ordem tributária, tá? Que a gente vai tentar trazer aqui nada mais é do que formas legais, formas inteligentes de se pagar menos impostos com base na legislação, ok? Mas antes de falar de planejamento tributário, é importante verificar se sua empresa está adotando, né, através do planejamento tributário adequado, é possível, por exemplo, uma empresa com prejuízo passar a dar lucro. Daí a importância do planejamento tributário. Eu vou pedir a gentileza de vocês deixarem as perguntas, né, para o final, tá? Fique à vontade para estar fazendo os questionamentos pelo chat, que eu irei responder no final da apresentação. Bom, dando sequência então, pessoal, o que é o planejamento tributário? Nada mais é do que um conjunto de ações, um conjunto de estratégias com o objetivo de reduzir a carga tributária. A gente chama de elisão fiscal. Não pode ser confundido com sonegação ou com evasão fiscal, onde são utilizados meios ilegais para pagar menos impostos. Mas por que eu preciso fazer o planejamento tributário? Primeiro, o Brasil ele tem uma das cargas tributárias mais alta do mundo e é um dos países que menos dá retorno à população. Estamos falando de uma carga tributária na ordem de 33% do PIB, ou seja, quase um terço. Falar em pagar menos impostos significa reduzir custo para ser competitivo, principalmente se considerarmos o peso dos tributos na formação do preço de vendas. Pensem que os seus concorrentes já estão ou podem estar fazendo o planejamento tributário. Então vamos lá, pessoal. E a importância da contabilidade para o planejamento tributário? Para que ele seja eficiente, é preciso ter dados e informações confiáveis. A qualidade da informação contábil ela é fundamental para o êxito da redução de tributos. Então, por isso, é necessário estar bem assessorado por uma empresa de contabilidade que possua profissionais capacitados, qualificados e que tenha, acima de tudo, expertise no negócio. Tá? Eu costumo dizer, pessoal, que muitas vezes o barato lá na frente acaba saindo caro, ok? Bom, dando andamento,
O que é necessário para realizar um bom planejamento tributário? A qualidade das informações contábeis, conforme dito anteriormente, o pleno conhecimento da legislação tributária, sobretudo se considerarmos que a legislação aqui no Brasil ela é ampla, ela é complexa. Temos no Brasil mais de 92 tributos. E para vocês terem uma ideia, só o regulamento do imposto de renda, ele possui 1.055 artigos. Se vocês, por exemplo, pegarem a legislação do PIS e COFINS, existe uma instrução normativa da Receita Federal, EN 2121 de 22, que consolida toda a legislação do PIS e da COFINS. Ela tem mais de 800 artigos e 25 anexos. A própria legislação do Simples Nacional são 173 normas, 173 resoluções emitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Imaginem só, empresário, se você descobre lá na frente que deixou de pagar impostos ou que pagou imposto a mais por desconhecimento, por negligência do seu contador. Daí a importância de estar bem assessorado. O conhecimento da composição da carga tributária, tanto da empresa como dos seus produtos e serviços, também é essencial para a realização de um bom planejamento tributário. E, por fim, a escolha pelo melhor regime tributário, é isso que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe, tá? No Brasil, nós temos 3 regimes de tributação, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. No lucro real, as empresas pagam o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, sobre o resultado contábil, tá? A gente vai falar adiante. Diferente do presumido, que pouco importa se a empresa está dando lucro ou prejuízo, a tributação ela recai sobre o faturamento, sobre a receita bruta, tá? E o Simples Nacional, que é uma junção de impostos, todos os impostos são pagos numa única guia, com alíquotas, via de regra, menores se comparada com lucro real e presumido, tá? Muitas pessoas, muitos clientes me perguntam, poxa, Flávio, qual é o melhor modelo tributário para a minha empresa? Lucro real, lucro presumido, simples nacional? Eu costumo dizer que depende, cada empresa tem que ser analisada individualmente, tem que ser levada em considerações diversas variáveis, ok? Como faturamento, projeção de receita, projeção de custo, perspectiva de crescimento, a questão da sazonalidade também, próprio cenário econômico, dentre outras variáveis. Para tanto, é necessário a realização de um estudo tributário detalhado, minucioso, para cada empresa. Os clientes da Orcose não se preocupam com isso. Nós fazemos, todo ano, uma análise, um estudo individual para verificar qual que é o melhor modelo tributário, ou o modelo tributário menos oneroso aos nossos clientes. Isso é de fundamental importância. Dando sequência, vamos falar um pouco sobre esses regimes tributários. Tá? Eu não tenho a intenção aqui de esgotar o assunto, porque é um tema que demanda muito tempo, tá? Mas eu vou tentar trazer de uma forma bastante didática para que vocês possam entender, ou pelo menos ter uma noção no que consiste esses regimes de tributação. Falando do lucro real, que é a linha de frente da fiscalização federal, tá? A tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro,
ela recai sobre o resultado contábil, lucro ou prejuízo, ajustado pelas despesas não dedutíveis, pelas receitas não tributáveis e pela compensação de prejuízos fiscais anteriores. A compensação de prejuízos no lucro real, ela é limitada a 30% do lucro do período que está sendo apurado. Vejamos. Vamos supor que uma empresa, num determinado período, que pode ser mensal, trimestral ou anual, tenha tido lucro contábil de R$ 95.000. Admitamos que essa empresa tenha de despesas não dedutíveis. E o que vêm a ser essas despesas não dedutíveis? São aquelas que não são aceitas pelo fisco para fins de imposto de renda, como, por exemplo, despesas com brindes, doações, multas infracionais, despesas não relacionadas à atividade da empresa, tá? Ou então aquelas sem comprovação fiscal. Todas essas despesas, elas devem ser expurgadas do lucro contábil para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, digamos que essa empresa tenha tido, no período, R$ 10.000 de despesas não dedutíveis e que ela tenha oferido receitas não tributáveis de R$ 5.000. Exemplo, dividendos recebidos de outras empresas em que ela participe do capital social ou de que ela seja dona, tá? Então, isso vale dizer que o lucro real, antes da compensação dos prejuízos fiscais anteriores, é de R$ 100.000, fazendo uma conta rápida aqui. Ok? Até aí tudo bem? Tá. Como eu havia dito inicialmente, a compensação dos prejuízos é limitada a 30% do lucro do período. Vamos supor que essa empresa tenha de prejuízos fiscais anteriores R$ 50.000, tá? Ela não vai poder utilizar integralmente esses prejuízos. Ela só vai poder utilizar 30% do lucro do período, ou seja, R$ 30.000. Vai sobrar para ela ainda R$ 20.000 que ela vai poder compensar, que ela vai poder utilizar nos períodos seguintes, sendo que esses prejuízos fiscais, eles não prescrevem, ok? Então, qual que é o meu lucro após a compensação dos prejuízos fiscais? O meu lucro real, que na verdade, pessoal, o fisco chama de lucro real, mas para a gente é o lucro fiscal, tá? Pode ser entendido também como lucro fiscal. Então, neste exemplo aqui, nós temos um lucro real, ou seja, um lucro fiscal após a compensação de prejuízos de R$ 70.000. Sobre esse lucro aqui, pessoal, olha só, vão incidir o imposto de renda da pessoa jurídica, 15%, o adicional do imposto de renda, cuja alíquota é de 10%, mas sobre a parcela que exceder 20.000 do lucro real apurado no mês. Além da contribuição social sobre o lucro líquido, cuja alíquota é de 9%. Estamos falando aí de uma carga tributária que pode chegar a 34%. Pasmem, mais de 1/3 do lucro é destinado ao governo, né? Alguns colegas, né, de forma irônica, costumam dizer que o governo é o sócio majoritário das empresas. E detalhe, sem colocar nenhum real, é o único que não corre risco nenhum e muitas vezes é o que leva a maior fatia aí do lucro. As empresas que estão no lucro real, que são tributadas na forma do lucro real, elas estão sujeitas também ao pagamento do PIS e da COFINS, com base no regime não cumulativo. As alíquotas do PIS
e da COFINS são 1,65 e 7,6, respectivamente, sobre a receita bruta. Entretanto, por estar no regime não cumulativo, elas podem deduzir alguns custos e despesas do cálculo dessas contribuições, como, por exemplo, custo com insumos, com matérias-primas, custo com compra de mercadorias, gastos com energia elétrica, despesas com aluguel pago para pessoa jurídica, depreciação, fretes, dentre outras previstas na legislação, tá? Não são todas as despesas, não são todos os custos que podem ser deduzidos. Mas, pessoal, quais são as empresas que estão obrigadas ao lucro real? O artigo 257 do Regulamento do Imposto de Renda, do Decreto 9.580 de 2018, ele traz lá o rol de empresas que estão obrigadas ao lucro real. Dentre elas, as empresas com receita bruta anual acima de 78 milhões de reais, tá? Essas estão obrigadas ao lucro real. As empresas que recebem lucros, rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior, tá? São casos de empresas que possuem coligadas, controladas, offshores no exterior. As empresas que realizam, né, que fazem exportação de bens e serviços, essas não estão obrigadas ao lucro real. A obrigatoriedade ela só se aplica para as empresas, como eu disse, que possuem coligadas, controladas ou offshores no exterior e recebem lucros, rendimentos ou ganho de capital dessas empresas, ok? E as instituições financeiras, melhor dizendo, e as factorings também. Vamos lá, pessoal. No lucro real, olha que interessante, hein? Nós temos duas formas de pagar o imposto de renda e a contribuição social. Nós temos o lucro real trimestral, cuja apuração do IR da contribuição é trimestral e definitiva, tá? Uma vez pago o IR, uma vez pago a contribuição nessa modalidade, a empresa não deve mais nada para o fisco, tá? Em relação ao IR e à contribuição, obviamente. E nós temos também aqui a modalidade do lucro real anual, tá? No lucro real anual, o imposto de renda e a contribuição social é apurado no final do ano, em 31/12. Mas, durante o ano, a empresa é obrigada a recolher por estimativa, antecipadamente, de forma mensal, tanto o IR como a contribuição social. Não é porque ela fez a opção pelo lucro real anual que ela vai ficar o ano todo sem pagar IR, sem pagar contribuição. Ela tem que fazer o recolhimento mensalmente por estimativa. É como se fosse um carnê-leão da pessoa física, tá? Para quem está no lucro real trimestral, o vencimento do imposto de renda e da contribuição social é sempre no último dia útil do mês seguinte ao do trimestre. Então, por exemplo, o IR e a contribuição social do primeiro trimestre vence no final de abril. O do segundo trimestre, final de julho. O do terceiro, final de outubro. E o do quarto trimestre, a empresa tem até o final de janeiro para pagar. Ela pode pagar à vista, sem juros, ou então ela pode parcelar em até 3 vezes, sendo que a segunda e a terceira parcela são acrescidas de juro. Cada parcela não pode ser inferior a R$ 1.000, tá? Isso em relação ao lucro real trimestral. Já no anual, como eu disse anteriormente, o IR e a contribuição são apurados no final do exercício, em 31/12, e a empresa, durante o ano, ela antecipa, por estimativa, ambos os tributos. E como é feito o cálculo dessa estimativa mensal? É uma dúvida bastante interessante, muito questionada, tá? A empresa ela pode recolher a estimativa com base na receita bruta do mês, aplicando percentuais estabelecidos
pela Receita Federal, estabelecidos pelo fisco, é um cálculo semelhante ao do lucro presumido que a gente vai ver adiante, ou então, opcionalmente, alternativamente, ela pode também recolher o imposto de renda e a contribuição social com base em balancetes acumulados de redução ou suspensão, o que for menor, tá? Por exemplo, uma empresa que tenha tido prejuízo, no mês de janeiro, e que tenha tido receita também, ela está dispensada do pagamento do IR e da contribuição do mês de janeiro. Ela pode suspender o pagamento do imposto de renda e da contribuição social por ter prejuízo. Ou então, se eventualmente o valor do imposto de renda e da contribuição social, calculado com base no balancete, for inferior ao calculado com base na receita, ela pode recolher com base no balancete de redução. Ok? Dando andamento, fica bem mais fácil visualizar essa situação através de um exemplo. Então, vamos supor que uma empresa do lucro real anual tenha antecipado, no decurso do ano, de janeiro a dezembro, R$ 10.000 de imposto de renda. Tá? Mas, suponhamos que ela tenha apurado lá em 31/12, lá no final do ano, de IR, R$ 8.000, tá? Calculado com base no lucro real. Ou seja, ela tem o crédito, ela pagou a mais R$ 2.000 que ela vai poder compensar com tributos federais de períodos seguintes. Mas pode ocorrer o inverso também, né? Vamos supor que ela tenha antecipado os mesmos 10.000, mas que ela tenha apurado no final do ano, com base no lucro real, R$ 15.000 de imposto de renda, tá? Nesse caso, ela deve 5.000, que ela deve pagar, tá? Até o mês de março do ano seguinte. Se ela antecipar o pagamento para janeiro, ela não está sujeita aos juros. Se ela deixar para pagar em março, aí sim ela vai pagar o valor do imposto acrescido de juros, taxa Selic. Bom, espero que vocês estejam entendendo, mas qualquer dúvida, fique à vontade aí para estar questionando no chat. Bom, já falamos sobre lucro real, tá? Vocês viram que tem muita coisa, tem muitos detalhes. Tentamos passar de uma forma resumida. E agora vamos virar o disco, né, para quem é da minha época, e falar um pouco de lucro presumido, que é outra opção tributária, é outro regime tributário, conforme eu havia dito lá atrás, tá? No lucro presumido, pouco importa se a empresa está dando lucro ou prejuízo. A tributação, ela recai sobre o faturamento, ela recai sobre a receita bruta da empresa. O lucro presumido ele é calculado com base em percentuais de presunção estabelecida pelo fisco. São estimativas de lucros determinada pelo fisco de acordo com a atividade da empresa. Então, por exemplo, para as empresas comerciais, o fisco presume, para fins de imposto de renda, que o lucro corresponde a 8% do faturamento, tá? Já para as empresas de serviços, o percentual de presunção é de 32%. Isso vale dizer o seguinte, pessoal, que se a empresa tem uma margem de lucratividade menor do que 8%, o lucro real pode ser vantajoso. Ao passo que, se a empresa de serviço tem uma margem menor do que 32, uma margem de lucro menor do que 32, também vale dizer que o lucro real pode ser a melhor opção. Okay? Claro que depende de outras variáveis, tem que ser analisado também os reflexos do PIS e da COFINS, ok? Dentre outras coisas, tá? Bom, mas não para por aí não, hein, pessoal? A apuração do imposto de renda e da contribuição social no lucro presumido é trimestral, tá? O imposto de renda e a contribuição social também vence no último dia do mês seguinte ao do trimestre e pode ser pago também em até 3 parcelas, sendo que se for pago à vista
não tem acréscimo de juros. Se parcelado sobre a segunda e terceira parcela, sim, é acrescida de juros. E lembrando também que se a empresa tiver uma receita bruta acima de 78 milhões de reais no ano, ela não pode ser lucro presumido, ela, né, deve ser lucro real, conforme eu disse também lá atrás. Ok? Sobre o lucro presumido, incide 15% de imposto de renda, 10% de adicional sobre a parcela que ultrapassar 60 mil do lucro presumido do trimestre e 9% de CSL sobre o lucro presumido. Vamos lá, pessoal. Temos também no lucro presumido o PIS e a COFINS, só que aí é com base no regime cumulativo, diferente do real, que é com base no não cumulativo. No regime cumulativo, eu não posso deduzir, eu não posso abater nenhum custo, nenhuma despesa. Entretanto, as alíquotas são menores, se comparada com o lucro real. Eu tenho aqui 0,65%, né, de PIS sobre o faturamento e 3% de COFINS, para quem está no lucro presumido. Quanta coisa importante, né? Bom, vamos lá. Vamos verificar, então, esse exemplo de cálculo do lucro presumido. Vamos supor que uma empresa tenha tido, num trimestre, uma receita de vendas de 300 mil reais, tá? E que essa mesma empresa tenha tido de serviços 200 mil. E que ela tenha oferido receita de aplicação financeira no montante de 12 mil. Como é feito o cálculo do presumido? Você aplica 8%, que é o percentual de presunção para comércio, sobre a receita de vendas de mercadoria, mais 32%, que é o percentual de presunção para serviços, lembram? Sobre a receita de serviço, ou seja, sobre os 200 mil reais, e adiciona a receita financeira. Fazendo esse cálculo aqui, fazendo essa conta, eu vou chegar num lucro presumido de 100 mil reais. Sobre esse lucro presumido, eu aplico 15% de IR, mais 10% de adicional sobre a parcela que ultrapassar 60 mil reais, ou seja, sobre 40 mil reais. Então, eu tenho aqui de adicional 4 mil reais, somando entre IR e adicional, eu tenho um total de 19 mil reais. Ok? Então, é isso. Agora, eu vou falar um pouco sobre o Simples Nacional, que de simples só tem o nome, né? Tá? O Simples Nacional é aquele regime onde todos os impostos são pagos numa única guia, tá? O imposto de renda, a contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, dentre outros. A gente vai falar um pouco mais adiante, tá? É recolhido tudo numa única guia. O vencimento do Simples Nacional é todo dia 20, tá? Todo dia 20 de cada mês. As alíquotas tendem a ser menor se comparada com o presumido ou real, mas isso não serve como regra, tá? Nós temos algumas exceções, a gente vai falar um pouco mais à frente. E quem pode ser do Simples Nacional? Quais são as empresas que podem optar pelo Simples Nacional? As microempresas com receita bruta anual de até 360 mil reais, isso dá uma média mensal de 30 mil, ok? E as empresas de pequeno porte, as EPPs, com receita bruta anual de até 4 milhões e 800 mil reais, essas podem. No Simples Nacional, nós temos 5 tabelas. Nós temos a tabela do comércio, que é a tabela do anexo 1, que começa com uma alíquota de 4% sobre o faturamento, sobre a receita. A tabela aplicável às indústrias, que inicia com 4,5%. A tabela para prestadoras de serviço em geral, que começa com 6%. A gente costuma dizer que essa tabela é a menos onerosa para as empresas de serviços, tá? É a que traz as menores alíquotas.
A tabela do anexo 4, que é aplicável para alguns segmentos específicos: construção civil, advocacia, limpeza, vigilância, começa com 4,5, tá? E a tabela 5, que é a mais cara, hein? Que é a mais onerosa, começa com 15,5%, que é a tabela aplicável aos serviços profissionais. Muitas vezes, pessoal, essa tabela, as empresas que estão enquadradas nessa tabela, pagariam menos se estivessem no lucro presumido, né? Lembra que eu falei inicialmente que nem sempre o Simples Nacional é o melhor regime tributário. Precisa ser feito um estudo, precisa ser feita uma análise. O prazo para fazer opção, para formalizar a opção pelo Simples Nacional, vence sempre no final de janeiro de cada ano. Então, fique atento, hein? As empresas que têm interesse em migrar para o Simples Nacional em 24, elas devem formalizar o pedido até o final de janeiro, tá? Para isso, elas precisam estar com a sua situação fiscal regular, tá? Não podem ter débitos, não podem ter nenhuma pendência aí junto aos fiscos. E para quem já está no Simples, para que possa permanecer nesse regime, também é de fundamental importância que ela não tenha nenhum débito, não tenha nenhuma pendência fiscal. Ok? Vamos lá, dando andamento. Existem algumas situações em que é vedada a opção pelo Simples Nacional. Dentre elas, o sócio de uma empresa do Simples, ele não pode participar de outra empresa no Simples Nacional, salvo se, aí tem uma exceção, se a somatória do faturamento de todas as empresas que ele participa não ultrapassar o limite ou a receita de 4.800.000 reais no ano, tá? O sócio também não pode participar com mais de 10% no capital de outra empresa que não seja do Simples Nacional, hein? Mais de 10%. A não ser que a somatória do faturamento de todas as empresas que ele participa não ultrapasse o montante de 4.800.000 reais no ano. Se ele participar com menos de 10%, aí não há essa limitação, ok? Outra coisa importante, hein? A empresa, ela não pode ter, a empresa do Simples, ela não pode ter uma outra empresa como sócia e nem pode participar como sócia em outra pessoa jurídica, tá? Ela não pode também possuir débitos, não pode estar inadimplente, salvo se estiver com a exigibilidade suspensa, ou seja, se tiver algum parcelamento ou discutindo algum tributo administrativa ou judicialmente. Há outras vedações também que estão lá na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 18, hein? Quanta informação, né? Quais são os tributos que compõem o Simples Nacional? É uma dúvida bastante recorrente, tá? O imposto de renda da pessoa jurídica, ele está lá dentro do Simples Nacional. A contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, somente para quem tem receita bruta anual de até 3.600.000 reais, ou seja, quem fatura mais do que isso tem que recolher tanto o ICMS como o ISS, se for o caso, fora do Simples, de forma apartada. E o INSS da folha, contribuição previdenciária incidente sobre a folha, ela também faz parte do Simples. Ela está contemplada lá, ela integra a alíquota do Simples, exceto para as empresas que estão no anexo 4, ou seja, para as empresas de construção civil, para advocacias, para empresas de segurança, de vigilância. Elas têm que recolher o INSS, a cota patronal previdenciária, parte da empresa, também fora do Simples, também de forma apartada. Mas não para por aí, hein? Existe o fator R. O que é o fator R? O fator R, ele é aplicável para as empresas que estão lá no anexo 5. Lembra que eu falei que o anexo 5, que é aquele que se aplica para serviços profissionais, dentre outras, né? É o mais caro, é o mais oneroso? Tá, o que diz a legislação?
Se a empresa tiver um fator R superior a 28%, superior a 28%, ela pode recolher o Simples Nacional com base na tabela 3. Olha que interessante, hein? O que é o fator R? Nada mais é quanto que a folha de pagamento e os encargos representam em relação ao faturamento, em relação à receita bruta. Nada mais é do que isso. Então, vejam só, pessoal, nesse exemplo aqui, consideramos que a empresa tenha, nos últimos 12 meses, entre folha e encargos, 29 mil. Tá? E que tenha tido uma receita também nos 12 últimos meses de 100 mil. Isso vale dizer que o fator R dela é de 29%, ou seja, acima dos 28%, portanto, ela tem direito à redução. Ela pode pagar o Simples Nacional com base na tabela 3, que é aquela tabela que começa com 6%. Esse cálculo, pessoal, tem que ser feito mensalmente, tá? Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouco, dar uma pincelada rápida aqui na distribuição de lucros, porque o nosso tempo está passando, né, muito rápido. Bom, a distribuição de lucros, ela é isenta, tá? Tanto na pessoa física como na jurídica. Ela é isenta de imposto de renda. Entretanto, para que a empresa possa distribuir lucros aos seus sócios e acionistas com a isenção, se faz necessário a comprovação contábil, por meio de escrituração contábil, por meio dos demonstrativos contábeis, por meio dos balanços, balancetes, das DREs, e assim segue, tá? Todavia, a legislação do imposto de renda, ela permite que a empresa distribua, que ela chama de lucro presumido líquido, que distribua aos seus sócios com isenção, mesmo se não tiver a comprovação contábil, mas isso é exclusivamente para fins de legislação do imposto de renda. Então, nesse exemplo, vamos supor que uma empresa do lucro presumido, que não tem escrituração contábil, não tenha como comprovar contabilmente a distribuição de lucro, queira distribuir com base na presunção. Ela vai partir da receita bruta no trimestre, no caso aqui é uma empresa de serviço. Ela vai aplicar os 32%, né, sobre a receita, que é o percentual de presunção aplicável para as empresas de serviços, lembram? Tá? E ela vai deduzir os tributos federais, IR, contribuição PIS/COFINS. Então, nesse caso, partindo do lucro presumido menos os tributos federais aqui relacionados, ela tem um lucro presumido líquido de R$ 20.670. Ela pode distribuir esse lucro, independentemente de comprovação contábil. Todavia, há ressalvas. A legislação comercial e civil, o próprio Código Civil, ela obriga todas as empresas a manter escrituração contábil, tá? Além do mais, temos que considerar que a contabilidade é uma peça de extrema importância para fins de tomada de decisões, para fins de análise gerencial. Em algumas situações, a contabilidade é exigida também, não só para atender a legislação comercial, a legislação civil e as próprias normas brasileiras de contabilidade, não. Ela é necessária também, por exemplo, empresas que queiram participar de licitações, para fins previdenciários, tá? A Previdência Social exige a comprovação do lucro. Em quais outras situações? Para fins de obtenção de empréstimos junto a bancos, muitas vezes é exigido, né, a apresentação dos demonstrativos contábeis. No caso de um litígio também entre os sócios. Num processo de recuperação judicial também é necessário a contabilidade, dentre outras inúmeras finalidades, dentre outras inúmeras situações. Ok? Bom, dando sequência, tá. Então, nós falamos aqui sobre muitos assuntos. Falamos aí sobre regimes tributários, falamos sobre lucro real, lucro presumido, Simples Nacional. Eu espero que vocês saiam daqui com uma noção, né, básica no que consiste esses regimes de tributação. Falamos sobre um pouco, né, sobre distribuição de lucros. E agora eu queria falar rapidamente sobre a reforma tributária, né? A tão falada reforma tributária tem sido aí bastante debatida, bastante questionada. Não sabemos ainda se vai ser aprovada ou não.
Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos, está parada no Senado, tá? Entretanto, é importante que a gente saiba as principais propostas que podem ser alteradas, diga-se de passagem, hein? Eu trouxe aqui os principais tópicos que estão sendo discutidos aí na PEC 4519, né? A criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS, a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que substituirá o PIS e a COFINS, né? Obviamente, se aprovada, e do imposto seletivo, estão chamando de imposto do pecado, porque ele vai incidir sobre produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que vai substituir o IPI, tá? A não cumulatividade plena, ou seja, se aprovado, as empresas vão poder deduzir, vão poder se creditar de todas as compras e despesas, claro, desde que relacionada à atividade da empresa, e a legislação vai ser uniforme para todo o território nacional, tá? Pelo menos é o que está lá no projeto, hein? Se vai passar ou não, nós não sabemos ainda. E com exceção do imposto seletivo, todos os demais tributos não vão integrar a sua própria base de cálculo, né? Hoje isso infelizmente acontece. E a cobrança, olha só que interessante, será no destino, tá? Será no estado de destino, e não como acontece hoje, que parte fica na origem, no estado de origem, parte no estado de destino, né? Que acontece com o ICMS. Acabando com isso, com a guerra fiscal, tá? Será estabelecida uma alíquota padrão, tá? Falam aí em 25%, mas já tem muitos tributaristas, né, dizendo que essa alíquota vai ser maior. Alguns produtos, alguns desses segmentos vão ter alíquotas reduzidas, como, por exemplo, educação, saúde, medicamentos, transporte, produtos agrícolas, produções artísticas, dentre outros. Alguns vão ter regime tributário específico, é o caso de combustíveis, lubrificantes, serviços financeiros, tá? Operações com imóveis, serviços de hotelaria, restaurante, aviação regional e mais alguns outros. Vai ser criada uma cesta básica nacional que vai ser isenta, né, tanto do IBS como da CBS e do imposto seletivo também, claro. O cashback, que é a devolução de parte do imposto para as pessoas de baixa renda. A reforma tributária, ela vai ter um período de transição, se aprovado o projeto, a partir de 26 e vai até 33, então nesse período a gente vai conviver com 2 sistemas tributários. O PIS e a COFINS serão extintos a partir de 27, entrando a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, e o ICMS, o IPI e o ISS, a partir de 33, serão extintos. Algumas alterações no IPVA, no ITCMD e no IPTU, tá? O IPVA, ele vai passar a incidir sobre lanchas e jatinhos, tá? Ele passará a incidir sobre veículos aquáticos e aéreos. O ITCMD passará a ser progressivo, tá? Hoje a alíquota máxima do ITCMD em âmbito nacional é de 8%, aqui em São Paulo a alíquota única é de 4%, então ele passa a ser progressivo, podendo chegar a 8%, embora essa alíquota máxima ela pode ser alterada, existe essa possibilidade aí. Herança no exterior, tá? Vai ser regularizada essa questão, vai passar a incidir também o ITCMD. No caso do IPTU, os prefeitos vão ter autonomia para aumentar o imposto, para aumentar a base de cálculo do imposto. Pessoal, em linhas gerais, era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Espero que essas informações tenham sido úteis, que minha apresentação tenha sido esclarecedora. Eu fico à disposição de vocês para estar esclarecendo aí eventuais dúvidas. Muito obrigado.
Só mais um minutinho, por favor. Olha, pessoal, uma dúvida que me chegou agora, eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Bom, vamos lá. Muitos clientes não querem que eu emita nota fiscal, nem darem o CPF. Como é que eu faço? Como proceder? Tá. É uma pergunta bastante interessante, é bastante pertinente, muito comum, diga-se de passagem, tá? Nesse caso, a nossa recomendação é de que, mesmo assim, vocês emitam a nota fiscal, tá? Por quê? Porque, ao não emitir a nota, a Receita Federal, através da movimentação financeira da empresa, tem como saber que esse valor, ele entrou, ele transitou na conta da empresa. Os bancos, eles são obrigados a informarem a Receita através da e-financeira toda a movimentação financeira, tanto das pessoas físicas como das jurídicas, ok? Além disso, as empresas administradoras de cartão de crédito, elas fornecem à Receita Federal semestralmente toda a movimentação de cartão realizada pela empresa. Então, quando você deixa de emitir uma nota fiscal, tá? A Receita Federal, ela tem ferramentas para cruzar essas informações, para cruzar as informações tanto da sua movimentação financeira como também das vendas com cartão, com o que você declarou de faturamento para o fisco, com o que você pagou de imposto. E detalhe, hein? A Receita, ela tem 5 anos para te fiscalizar, tá? Além do mais, tem a questão também do estoque. Como é que você vai dar baixa do seu estoque se você não emitir a nota fiscal? Isso vai gerar uma diferença de estoque que pode ser identificada num processo de fiscalização, tanto pela Receita Federal, mas principalmente pela Secretaria da Fazenda, né? No caso de uma fiscalização do ICMS. Daí a importância em se emitir a nota fiscal. Ok? Tudo bem? Dúvida esclarecida? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tá. Olha, uma pergunta interessante. Se eu posso mudar do lucro presumido para o lucro real ainda esse ano? Pergunta muito interessante, muito recorrente aqui também dos nossos clientes, tá? Infelizmente não, tá? A escolha pelo lucro real, lucro presumido ou simples nacional, ela deve ser feita no início do ano. E ela é irretratável, vale para todo ano. Você só pode mudar no ano seguinte, salvo alguns casos excepcionais, salvo em algumas situações atípicas, tá? Mas, em geral, não dá para mudar esse ano do presumido para o real, tá? Você só pode fazer isso a partir do ano que vem, e a escolha, a formalização deve ser feita no início do ano, tá? Até o final do mês de abril, via de regra, ok? Vamos lá, pessoal, perguntas, estão me chegando algumas aqui, tá? Olha, uma outra, o que eu preciso fazer, essa é interessante, hein? O que eu preciso, como saber se minha empresa está preparada para o lucro real? Poxa, olha, isso tem sido aí tema das nossas diversas reuniões, né, com os clientes, né? Como se preparar para o lucro real? Primeiro, é imprescindível, é condição sine qua non, emissão de nota fiscal em todas as saídas,
Todas as compras também, todos os gastos tem que estar documentado, tá? Por documentação hábil e idônea, por nota fiscal, tá? A empresa tem que ter também um bom controle financeiro, identificando todas as entradas e saídas devidamente lastreadas. É necessário também que a empresa tenha um controle de estoque bastante rigoroso e que atenda à legislação, tá? Isso é de suma importância. Não que nos outros regimes tributários não precisem disso, não precisa cumprir aí esses requisitos, não. Mas no lucro real é importante ficar muito atento em relação a essas questões que eu comentei. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tá. Só um minutinho, por gentileza. Ah, tá. Uma outra pergunta que me chegou agora é do Carlos, hein? Parabéns pela apresentação. Obrigado, Carlos. Tem uma dúvida. O que acontece se a empresa estourar o limite do Simples? Ah, tá. É uma dúvida muito recorrente. Se a empresa estourar o limite do Simples, em até 20%, ela perde a condição do Simples a partir do ano seguinte. Agora, se ela estourar em mais de 20% o limite do Simples, aí ela perde a condição, ela deixa de ser Simples já a partir do mês seguinte, tendo que mudar para o lucro real ou para o lucro presumido. Agora, se ela tiver início de atividade e estourar o limite em mais de 20%, aí ela tem que retroagir ao mês de início de atividade, no lucro real e presumido, aí vai ter que pagar todos os impostos com os devidos acréscimos legais, e o que ela pagou no Simples, ela vai ter que pedir restituição. Além de ter que arcar com as multas, né, pela falta de entrega ou pela entrega em atraso das inúmeras obrigações acessórias que tanto as empresas do presumido como a do real estão obrigadas. Certo? Bom, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer aí a participação e a paciência de todos. Espero ter colaborado de alguma forma. Fico à disposição, aí vai os meus contatos, tá? E um bom dia para vocês e até mais.